todos. Como de costume, eu convido a todos a me acompanharem numa prece. Então, nesse instante, vamos rogar ao Pai Maior que possa ser conosco e vamos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos neste lar de amor e de oração que nos recebe. Que as bênçãos do Pai Maior possam chegar até nós nessa noite, nos trazendo paz, harmonia, equilíbrio e muita amorosidade. E que essa amorosidade possa ser distribuída àqueles a quem amamos, àqueles que veem ao nosso pensamento nesse instante. E assim, com a permissão do plano espiritual superior, damos por abertos os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Os efeitos do amor. Nos narra o evangelista Lucas que certa vez o escriba se aproximou de Jesus e perguntou ao mestre: o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus, percebendo o objetivo capcioso da indagação, me respondeu: o que está escrito na lei? Como a interpretas? E o escriba prontamente, então, apresentou a resposta: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Em face do acerto da resposta, Jesus lhe disse: vá e assim procedas, pois assim conquistarás o reino dos céus. O escriba, no entanto, não satisfeito, resolveu fazer uma nova indagação. Na minha resposta, quem é o meu próximo? E Jesus, no alto da sua pedagogia, ao invés de apresentar uma resposta pronta, nos narra a parábola do bom samaritano, nos dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó e que ao longo da estrada ele foi vítima de um assalto. E os assaltantes não apenas lhe furtaram, lhe subtraíram os bens, mas lhe aplicaram um bom açoite a ponto deste homem ficar caído à beira da estrada. Por ali, instantes depois, passa um sacerdote. O sacerdote vê aquele homem caído à beira da estrada, percebe as necessidades daquele homem e segue o seu caminho. Aquele homem fica caído, necessitando de ajuda. Em um momento posterior, passa por ali o levita. E o levita adota o mesmo comportamento do sacerdote. Passa-se um tempo ainda maior. E por aquela estrada passa, no momento posterior, um samaritano. O samaritano vinha na sua cavalgadura, ele desce do seu animal, percebendo as necessidades daquele homem, e assiste. Aplica azeite sobre as suas feridas, percebe que aquele homem estava gravemente ferido, coloca o homem no seu animal e leva aquele homem a uma hospedaria onde lhe presta toda a assistência. Como ali ele não podia ficar, ele recomenda ao dono da hospedaria que continue dando abrigo, assistência, alimento àquele homem e que se houvesse alguma despesa excedente, que ele pagaria aquela despesa quando por ali ele passasse. Então, o evangelista Lucas nos narra essa passagem, que seria a passagem do bom samaritano, apresentada naquele momento por Jesus ao escriba, e Jesus pergunta ao escriba: dentre os três, o samaritano, o sacerdote ou o levita, quem te parece que seja o teu próximo? E o escriba, prontamente, novamente, responde: certamente aquele que foi misericordioso para com o homem que estava caído. E Jesus diz: vai e assim procedas, pois assim conquistará a vida eterna. Naquele momento da história, os escribas eram aqueles que tinham o domínio do vernáculo e usavam, então, o vernáculo para redigir as leis dos povos, de determinado povo ou de determinada religião. O escriba, ao fazer a indagação a Jesus, sabia de antemão a resposta, ele estava testando Jesus. Quem eram os três personagens da história? Os sacerdotes eram vistos como aqueles que eram homens virtuosos, pois estavam no ápice da casta religiosa daquele momento. Quem eram os levitas?
eram aqueles que eram ajudantes dos sacerdotes e que, portanto, conheciam a religião oficial. Por sua vez, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram aqueles que eram dissidentes do sistema religioso daquele momento da história. Não seguiam aquela religião. Eram considerados dissidentes, apóstatas, hereges em alguns casos. E Jesus nos traz a parábola do bom samaritano para nos mostrar que nem sempre aquele indivíduo que se julga virtuoso, certamente o sacerdote se julgava virtuoso e era visto como um expoente de virtudes naquele momento da história, nem sempre aqueles indivíduos que se julgam virtuosos ou que são vistos como homens virtuosos são necessariamente caridosos. Da mesma forma, os levitas, que eram ajudantes dos sacerdotes, conheciam a religião oficial também naquele momento não praticou a caridade. E justamente aquele que não seguia a religião oficial, o samaritano, é aqui tomado como expoente dessas virtudes. Nós vamos perceber no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, item 5, existem 2 vícios morais que nos impedem a plena vivência da lei de amor. Quais seriam estes vícios? O orgulho e o egoísmo. Também, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, na questão 785, Allan Kardec pergunta: qual o maior entrave ao progresso? E na resposta, uma resposta longa, mas no meio da resposta nós extraímos o orgulho e o egoísmo. Então, tendo em conta que esses 2 vícios morais, o orgulho e o egoísmo, nos impedem de vivenciar plenamente a lei de amor, se faz necessário que nós reflitamos em que ponto, em que áreas da nossa vida nós ainda somos orgulhosos, em que pontos, em que momentos da nossa vida nós ainda somos egoístas. Além disso, também se faz necessário que a gente pense o que é alguém orgulhoso. Certamente alguém muito ensoberbado de si mesmo, dos conhecimentos que já galgou, alguém que se julga muito conhecedor de algo, alguém que muitas vezes se sente superior pelo seu conhecimento, pela sua posição social. Notemos que o orgulho ele é contrário a uma outra virtude, a humildade. O homem orgulhoso, ele fica centrado nos seus pontos de vista, achando que os seus pontos de vista são exclusivamente os corretos, aqueles que estão certos. E isso coloca esse homem numa postura mental rígida. Notemos que aqueles que optam por uma postura mental humilde são mais flexíveis, são abertos a novos conhecimentos, a novos pontos de vista, não necessariamente precisam concordar num primeiro momento com esses conhecimentos, com outros pontos de vista, mas no momento em que se permite essa flexibilidade de conhecer, de refletir, de aprofundar, alargam o seu espectro de consciência e não ficam, então, numa postura mental rígida, uma postura mental orgulhosa, que impede a evolução do espírito. Por isso, o orgulho impede que a gente viva plenamente a lei de amor, porque faz com que a gente se sinta certo, faz com que a gente se sinta erroneamente certo, muitas vezes nos sentindo superiores aos demais, em alguns casos até tratando os demais como alguém inferiores. Então, o orgulho obsta que a gente vivencie plenamente a lei de amor. E o que nos vem à mente quando nós pensamos em alguém egoísta? Alguém que se preocupa só com seus interesses, com os interesses dos familiares, dos amigos próximos. Existe até um jargão popular que nos diz que o egoísta é aquele que olha apenas para o seu umbigo. E, opostamente ao egoísmo, nós percebemos que existem aquelas pessoas que adotam perante a vida uma postura altruísta. O homem altruísta pensa no seu bem-estar, mas ao contrário do egoísta, também deseja o bem-estar do seu semelhante. Então aquele homem que é altruísta, ele tem uma tendência natural, digamos assim, a ser amoroso, a exteriorizar este amor na direção do próximo. O apóstolo Paulo nos diz que a caridade é o amor na direção do próximo. E quando nós adotamos uma postura altruísta, a tendência é que a gente desenvolva esses atos de amorosidade na direção do próximo, de caridade espontânea.
Nesse sentido, nós encontramos dentro da literatura espírita uma obra chamada Jesus no Lar. Não raras vezes, nós espíritas costumamos usar essa obra em conjunto com o Evangelho para realizarmos o Evangelho no Lar. E lá no capítulo 16, o autor espiritual Néio Lúcio nos diz que dois homens estavam fazendo uma caminhada numa região montanhosa, numa região inóspita, frente a um clima diverso, um clima frio, um clima chuvoso, noite escura adentro. Eles estavam cansados, com frio, com fome, com sede. Estavam caminhando nessa região, lado a lado. E ao longo do caminho percebem uma criança caída semi-morta. O primeiro viajante vê aquela cena, olha para o segundo e diz assim, prontamente: não posso parar. Este pequenino seria para mim um peso insuportável. Estou cansado, estou com frio, estou com fome, estou com sede. Preciso chegar o quanto antes à próxima aldeia para me salvar. O segundo viajante, uma postura mais altruísta, mais solidária, consequentemente mais amorosa, mais caridosa, olha para o primeiro viajante e diz assim: mas esse pequenino caído à beira da estrada é nosso irmão em humanidade. Precisamos socorrê-lo. Precisamos ajudá-lo. E o primeiro viajante, uma postura muito centrada em si própria, talvez uma postura muito egoísta, por que não dizer, olha para o segundo viajante e diz: não posso parar. Segue viagem. Aquele segundo viajante para ao longo da estrada, percebe que o menino estava caído, enfraquecido, mas tinha os seus sinais vitais. Resolve então deixar a sua bagagem na estrada, coloca aquele menino junto ao peito e segue viagem. Naturalmente, agora caminhando numa marcha mais lenta, fazendo mais esforço. Mas, no dia seguinte, consegue chegar à aldeia mais próxima. Lá chegando, ele pergunta pelo companheiro de viagem. E ninguém naquela aldeia sabia notícias do companheiro. Ele descansa, se alimenta, a criança também é assistida, e ele resolve retornar, junto com outros aldeões, àquela região onde eles haviam, digamos assim, se dividido. E percebem que no caminho, na estrada, havia uma bifurcação. E aquele primeiro viajante havia adentrado por essa bifurcação. E muito cansado, com frio, com fome, ele ali havia desfalecido. Então, nós percebemos que aquele segundo viajante, adotando uma postura caridosa, amorosa, altruísta, pensando no bem-estar do próximo e não no seu bem-estar, ele acabou se salvando. Porque ele, ao caminhar com as mais forças, o seu corpo produziu mais calor e ele se manteve vivo. Então, nós percebemos que quando nós praticamos o bem, desinteressadamente, nós somos os maiores beneficiados. Como nos narra Néio Lúcio nessa passagem da obra Jesus no Lar. O autor espiritual, Néio Lúcio, vai nos dizer que essa passagem foi narrada por Jesus a seu tempo a uma pequena multidão. E que Jesus, ao final da passagem, teria dito que as mais eloquentes testemunhas de um homem perante o Pai, perante Deus, são as suas obras. Todas as vezes que nós auxiliamos ao próximo desinteressadamente, nós também nos tornamos credores da ajuda divina. Então, diante disso, nós podemos perceber que todos nós temos por dever a prática do bem. Nesse sentido, o Livro dos Espíritos, na questão 642, nos apresenta uma bela lição. Lá, Allan Kardec pergunta: basta não praticar o mal para ser agradável a Deus e conquistar uma posição futura melhor? E a resposta que nos é apresentada: não basta praticar o mal. Talvez Allan Kardec, quando formulou o questionamento, tenha pensado: não fazer o mal já é algum progresso? E a resposta que o Espírito de Verdade nos apresenta é: não basta não fazer o mal. É necessário realizar o bem no limite das tuas forças, porque serás responsável por todo o bem que poderias ter praticado e não praticaste por omissão. Na questão seguinte, na questão 643,
Allan Kardec pergunta: haverá alguém que não possa praticar o bem? Talvez, ao formular o questionamento, ele tenha pensado naqueles que são inválidos. Talvez alguém sem uma perna, alguém sem um braço, alguém sem um olho, alguém com uma dificuldade mental. Talvez ele tenha pensado nestes. E a resposta que a espiritualidade maior, que o Espírito de Verdade nos apresenta é: todos, sem exceção, podem praticar o bem. Somente o egoísta não o pratica. Então todos nós temos o dever de praticar o bem. Todos nós, através das nossas boas ações, temos, digamos assim, o dever de exteriorizar essa amorosidade na direção do próximo, como nos ensina o apóstolo Paulo. E a doutrina vai nos dizer também no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos praticar o bem através da caridade material, que é necessária, porque sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo com diferenças sociais, onde muitos morrem à míngua, onde muitos não têm o alimento, o abrigo. Então se faz necessário que aqueles que têm, digamos assim, condições melhores, ajudem o seu semelhante por uma questão de amorosidade, por uma questão de fraternidade. Mas o Evangelho também nos fala da caridade moral, que é a prática do bem que não passa por recursos materiais, porque muitos de nós não temos recursos materiais para compartilhar com o nosso semelhante, porque também talvez estejamos passando por uma encarnação com dificuldades materiais. E a caridade moral, ela é mais difícil de ser praticada porque ela exige mais de nós, porque ela exige o convívio com o nosso semelhante, exige que a gente tire o nosso olhar apenas das nossas questões, o foco de nós mesmos, e que a gente perceba quais são as necessidades do próximo. Então a caridade moral, ela exige essa interação, esse convívio, essa proximidade. E muitos não se dispõem a isso. E o Evangelho nos diz que nós podemos praticar o bem e a caridade moral através de 3 formas: por pensamentos, palavras e ações. E aí então nós poderíamos nos questionar: como praticar a caridade moral? Por pensamento, através de um bom pensamento, através de uma prece. A prece movimenta fluidos benéficos que chegam àquele que está aflito, que chegam àquele que está doente, que chega àquele que está passando por provações mais duras que a gente, por situações expiatórias muitas vezes. Então, quando nós nos dispomos a orar por alguém, nós estamos, através do nosso pensamento, da nossa boa intenção, praticando o bem. Como praticar a caridade moral? Através de palavras. Lembremos das palavras de Jesus: a boca fala do que está cheio o coração. Aquele que vibra em amor, ele vai exteriorizar em palavras, fala de consolo, de estímulo, de amparo, de otimismo. E aí nós poderíamos nos questionar nessa noite: como nós estamos utilizando o nosso verbo? Nosso verbo é aquele verbo que consola, que ergue, que apoia, que ajuda? Ou é aquele verbo que causa intriga? É aquele verbo que coloca para baixo? Como nós estamos utilizando a nossa fala? Nossa fala tem um poder muito grande. Como praticar o bem, a caridade moral? Através de gestos. Tratando o nosso semelhante como nós gostaríamos de ser tratados, pequenas gentilezas, percebendo então quais são as suas necessidades e nos colocando à disposição dessa ajuda. Às vezes, está, digamos assim, saltando aos nossos olhos e nós não nos dispomos à prática desses pequenos gestos que poderiam fazer a diferença na vida dos nossos semelhantes. Então, todos nós temos, digamos assim, por dever, praticarmos o bem, levarmos o amor na direção do nosso semelhante. Notemos o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós podemos perceber deste mandamento maior, onde estão incluídos todos os outros mandamentos, que se faz necessário que nós também nos amemos, que nós também adotemos uma postura de auto-amor, de auto-cuidado.
E nesse sentido existe dentro da literatura espírita uma obra bastante interessante chamada Psicoterapia à Luz do Evangelho. O autor que escreve essa obra, ele nos sugere, digamos assim, que a gente adote uma prática de autocuidado. E essa prática passaria, digamos assim, por 5 etapas. A primeira etapa seria a etapa da percepção, ou a etapa da autopercepção. Porque se eu não me observo, eu não consigo identificar em mim aquelas posturas orgulhosas, aquelas posturas egoístas, os vícios, as imperfeições e assim por diante. Eu te sugiro que a gente se observe. A partir do momento em que a gente dedica um tempo diário nessa postura de autoobservação, tal como consta lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, todos os dias ao deitar, passar o dia em revista, observando o seu comportamento, a sua atitude, perguntando se não falhou com o próximo, se poderia ser melhor. Então, essa pequena autoobservação vai fazer com que a gente identifique os nossos vícios, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, aquilo que nós precisa ser melhorado. Então, o primeiro passo seria esta percepção, essa autopercepção. No segundo passo, uma segunda etapa, seria a aceitação de que não somos seres perfeitos. Porque quando nós nos observarmos verdadeiramente, nós vamos perceber que temos muito a melhorar. Que somos portadores ainda de vícios, e às vezes de vícios bem enraizados. Então, aceitação. Mas notemos que aceitação não significa acomodação. Porque muitos se identificam que são portadores de determinadas falhas morais e se acomodam, não fazem nada para mudar. Então, ao invés de resistirmos, dizermos que não temos determinado vício, lutarmos contra esse vício, que a gente aceite. Realmente, não somos seres perfeitos, mas não somos seres execráveis. Às vezes erramos, mas queremos nos corrigir, queremos melhorar. Então, autopercepção, aceitação das nossas falhas. E num terceiro momento, ele nos sugere que, uma vez identificados os nossos vícios, nós nos façamos o seguinte questionamento: o que eu posso fazer para transcender este comportamento imperfeito? Essa postura de se auto-indagar, essa postura reflexiva pode parecer tola, mas quando nós temos o desejo verdadeiro de nos auto-melhorarmos, a espiritualidade maior, que está sempre atenta aos nossos movimentos, nos inspira as respostas. E aí nós conseguimos encontrar os caminhos, as soluções, a forma de proceder para nos melhorarmos, para transcendermos aquela dificuldade, aquele vício, aquela imperfeição. Uma quarta etapa seria a decisão firme da mudança. O autor da obra, ele é psicólogo e é psiquiatra, e ele nos diz que a maior parte das pessoas percorre essas 3 primeiras etapas: a autopercepção, a aceitação das suas dificuldades, a reflexão dos caminhos, as posturas novas que seriam necessárias para um homem novo, para nós nos tornarmos um homem novo, um homem melhor, mas param aí. Então ele diz que a quarta etapa seria a decisão firme na mudança. Decidir mudar, querer mudar, deixar para trás velhos hábitos, deixar para trás os hábitos do homem vicioso. Isso exige uma decisão firme na mudança, uma postura firme, enérgica nessa mudança. E, por fim, a ação na mudança. E aí, em relação às atitudes, ele nos sugere que a gente, ao se conhecer, que a gente comece trabalhando pequenos vícios no primeiro momento, pequenos defeitos. Porque existem aqueles vícios, aqueles defeitos que nós sabemos que estão muito enraizados em nós, que nós trazemos desde a nossa adolescência. Talvez a gente traga desde outras encarnações. Então, se a gente começa, digamos assim, tentando nos automodificarmos nesses pontos, digamos, onde nós temos essas dificuldades maiores, a tendência é que a gente não tenha êxito. Ele sugere que a gente inicie, digamos assim, esse processo de autocorreção através de pequenos defeitos. Porque quando nós conseguimos superar pequenos defeitos, nós nos encorajamos a nos autotrabalharmos em relação a vícios, a imperfeições maiores. Então, é uma postura de autocuidado, de nos tornarmos auto-amorosos, né? Porque quando nós vibramos em amor, quanto mais nós vibramos em amor, quanto mais nós nos corrigimos moralmente, mais nós vibraremos esse amor,
naturalmente exteriorizaremos esse amor na direção do próximo. Então, digamos assim, ele nos dá essa sugestão, né, como um caminho de autocuidado. É interessante também nós destacarmos nessa noite que José Carlos de Luca, na obra Jesus, o Médico Jesus, ele nos fala da terapia do amor, e ele nos diz: amar é a mais excelente terapia para a erradicação de nossos males. Hoje já se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor da função imunológica. Pesquisas demonstram que pessoas voltadas a trabalhos altruísticos vivem por mais tempo, graças aos anticorpos espirituais que o amor projeta em nosso cosmo orgânico. O ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas a demonstrar que nós fomos criados por Deus para o amor. Quando amamos desinteressadamente, nosso corpo funciona melhor, temos uma sensação de bem-estar incrível, a alegria de viver nos invade e torna os nossos dias mais felizes. Mas, quando agimos com egoísmo, raiva, desprezo contra o próximo, fugimos da nossa configuração divina e assim nos sentimos isolados, carentes, não amados e por tudo isso enfermos. O isolamento e a solidão são responsáveis pelo solo onde muitas doenças começam a germinar. Fomos concebidos por Deus para vivermos o amor, para vivermos uns aos lados dos outros, em regime de ajuda mútua. Todas as vezes que fugimos do amor e dos relacionamentos, a saúde também foge. Dar e receber amor, cultivar boas amizades, desempenhar tarefas de apoio social na comunidade, representam uma proteção para a nossa saúde, uma vez que são atividades que fortalecem células imunológicas. Já a solidão e a sensação de abandono criam condições favoráveis para que vírus e bactérias nos agridam com maior facilidade. A caridade é curadora porque nos tira do isolamento, mata a nossa solidão existencial. Dar um pedaço de pão, ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão, pode fazer milagres pela nossa saúde. Por isso, se deseja a cura, comece agora mesmo com medidas muito simples. Convide um amigo para conversar, aliste-se em algum trabalho voluntário, sendo útil na comunidade onde Deus lhe colocou. Pratique a generosidade na família, no trânsito, na escola, no trabalho. Tolere as imperfeições alheias. Assim agindo, você sentirá o amor fazendo milagres em sua vida. Muito obrigado pela atenção.